Olá pessoal, Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais esta aula, onde nós vamos continuar a nossa série de vídeos fazendo alguns projetos práticos aqui, bem legais, utilizando HTML, CSS e JavaScript principalmente, né? E no projeto de hoje ele vai ser bem simples, então a gente vai fazer o projeto inteiro. Vamos fazer toda a parte de HTML, de CSS e de JavaScript para a gente criar um relógio que ele roda no nosso navegador, ok? De acordo com a hora correta. Então, antes da gente iniciar a prática, antes da gente iniciar a parte prática, eu lhe convido a olhar os outros vídeos dessa série, vou deixar a playlist aqui abaixo, para você praticar aí bastante na linguagem JavaScript, e te convido também a se inscrever no canal, porque esse canal ele vai trazer diversos projetos práticos, tanto para iniciantes quanto mais avançados, tá ok? Então, se esse vídeo agregou valor para você, se inscreva no canal e curta para que possa chegar para mais pessoas. E um outro recadinho rápido é que no primeiro link na descrição tem um e-book totalmente gratuito que pode te ajudar aí a iniciar na programação. São 6 passos básicos para iniciar e estruturar os seus planos de estudo para aprender a programar, ok? Dito isso, então, a gente pode iniciar o nosso projeto. Nós vamos criar aqui, eu estou usando o VS Code, só que você pode utilizar o editor de texto, de códigos que você quiser. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo dentro dessa pasta aqui. A gente vai chamar ela de index.html. E dentro dessa parte aqui, a gente vai gerar um código automático do VS Code. Para isso, a gente vai digitar uma exclamação e apertar Enter. E aí, ele automaticamente já gera esse código aqui para nós. Ok? Esse aqui vai ser o suficiente para a gente iniciar o nosso projeto. Aqui no finalzinho do header, essa parte aqui do cabeçalho do nosso app, a gente vai fazer a chamada para a nossa linha de estilo, que a gente ainda não criou, mas nós vamos criar. Nós vamos dar um link rel, style sheet, e nós vamos chamar o href style.css. Ok? Isso aqui nada mais é do que a gente chamando a nossa linha de estilo. E o href ele representa o caminho, aonde é que essa folha de estilos ela vai estar. A gente vai jogar ela aqui na pasta do projeto, então simplesmente style.css. Aqui no nosso body nós vamos ter apenas uma div, que vai representar onde vai ficar o nosso relógio. Então, nós vamos colocar a div ID, e nós vamos chamar essa div ID, nós vamos dar o nome de myClockDisplay. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? A class que nós vamos utilizar vai ser a class clock. E nós vamos jogar logo um evento aqui nela, que a gente vai adicionar lá no nosso JavaScript, que vai ser esse evento aqui, essa função showTime, ok? Nós vamos fazer ela, a chamada dela e as configurações dela utilizando o JavaScript. Então, vai funcionar dessa maneira. Ela pode ficar vazia, tá? Não tem problema, que a gente vai colocar via inner HTML alguns textos, que vai ser o nosso relógio justamente. A gente vai colocar tudo também via JavaScript, ok? Então, aqui embaixo a gente já pode fazer a nossa chamada, né? O nosso script, source, e a gente pode chamar o nosso clock.js. Então, a gente fecha aqui o nosso script. E o nosso HTML é basicamente esse. Essas metas aqui, ó, o charset, http name, não precisa vocês se atentarem a isso agora não, ok? Mas se você tiver alguma dúvida em relação ao HTML, quiser aprender mais sobre a linguagem, o nosso curso gratuito também está aqui na descrição, tá? É aqui mesmo no YouTube, não precisa se inscrever nem nada. Aí fique à vontade para acessar aqui a playlist, vou deixar aqui abaixo e também no card acima, na sugestão de vídeo para vocês acompanharem. Beleza? Dito isso, nós vamos então criar o nosso documento JavaScript agora, tá? Nós vamos chamar aqui o clock.js e aqui dentro nós vamos lançar a nossa, melhor dizendo, o nosso script JavaScript, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai declarar essa função aqui, essa função showTime. Então, a gente vai dar uma function e nós vamos chamar a function showTime. Não precisamos passar nenhum parâmetro para ela. E aqui dentro a gente vai escrever o nosso código, tá? Nós vamos começar declarando algumas variáveis. Nós vamos chamar a primeira variável, a gente vai chamar ela de date, e nós vamos dizer que ela é do tipo date, ok? Essa date aqui ela é uma função nativa do JavaScript. E se a gente vier aqui na documentação, olha só, a gente pode aprender um pouco mais sobre ela. A função date ela vai representar um único momento no tempo.
na documentação MDN, vocês podem acessar outra também, fica à vontade, tá? E aí ela vai passar alguns parâmetros para ela, que a gente pode colocar no date utilizando essa ordem. Se a gente descer mais um pouco, os parâmetros que a gente pode utilizar são esses. Aí podem utilizar value, datastring, ou a gente pode utilizar o valor que representa o ano, o mês, dia, horas e por aí vai, né? A gente não vai passar nenhum parâmetro para ela, porque a gente vai utilizar uma outra função que também faz parte dessa date, que é o nosso get hours, get minutes, get seconds e por aí vai. Basicamente, o que é que a gente faz? Aqui é outra documentação, tá? W3 Schools também bastante famoso. E aí a gente vai declarar uma variável, olha, por exemplo, e a gente vai armazenar dizendo que ela é uma nova data. E aí aqui dentro a gente vai passar o nosso get hours, o nosso get minutes e o nosso get seconds, ok? É isso que a gente vai fazer. Então a gente já declarou aqui a nossa date, armazenamos ela dentro de uma constante. E agora a gente vai pegar a nossa hora, né? Nós vamos armazenar dentro dessa H. E aí a gente vai passar do mesmo jeito que a gente aprendeu aqui no W3 Schools, ok? Aí a gente vai vir aqui no const H e nós vamos passar a nossa variável que está armazenando a date, que é a nossa date, né? O nome dela é date. E a gente vai passar o get hours, ok? E aqui ela vai armazenar a nossa hora. E vai passando de 0 a 23, ok? Embaixo, como é um processo repetido, nós vamos copiar e colar aqui, ó. Vai receber agora o nosso minutes. Então, a gente vai colocar o M, e no lugar de get hours, vai ser get minutes. E aqui a gente tem a nossa função. E aqui embaixo, no lugar de ser hours, né, a gente vai colocar os seconds. Então, a gente vai colocar um S, e aqui a gente vai pegar o nosso get seconds. E aqui esses dois vão de 0 a 59, tá? Nosso get hours vai de 0 a 23, como é de se esperar. E aqui embaixo a gente vai colocar a nossa const, uma outra const, que vai representar a nossa sessão, ok? Qual é a sessão? Se ela é AM ou PM, mas vocês podem colocar aqui também manhã ou tarde, né? Fiquem à vontade. Para deixar um pouquinho mais padronizado, a gente vai colocar AM e PM. E por padrão, inicialmente a gente vai colocar a session AM. Muito bem. Na virada, como eu falei aqui, o nosso get hours ele vai vir de 0 a 23 horas. Só que quando a gente chegar em 0 horas, é interessante que ele apareça 12. Não é obrigatório, mas é uma coisa que eu gostaria de ensinar para vocês. Fiquem à vontade se quiserem deixar lá 0, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um if, e um if, se você está acompanhando a série aqui de vídeos, você já aprendeu bastante sobre como é que a gente coloca o if-else, né? Que é uma condicional aqui do JavaScript. Se você chegou aqui de paraquedas, o if basicamente é o seguinte, ele vai dar uma condição e aí ele funciona dessa notação aqui. Eu vou comentar aqui para vocês entenderem. O if, ele representa o se. Se, e aqui dentro a gente coloca uma condição. Se essa condição acontecer, ele executa esse bloco de códigos aqui. Ok? Ele faz essa execução. E aí aqui embaixo ele fecha. Se não acontecer, ele executa esse. Ok? Se essa condição acontecer, ele executa apenas esse bloco de códigos. Se ela não acontecer, ela executa esse aqui. Tranquilo? Então, o if ele funciona dessa maneira aqui. A gente precisa colocar uma condição aqui. Qual é essa condição? É no caso da nossa hora, ela ser igual a 0. Se a nossa hora, que é essa hora aqui, essa variável, ela for igual a 0, a gente muda essa variável para 12, ok? Então, ela agora vai ser 12. Quando a nossa hora chegar a 0, a gente coloca que ela vai ser 12 e nós vamos receber a outra session, ok? Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai controlar um pouco a nossa session. Se a nossa hora ela for maior do que 12, não é interessante para a gente que ela apareça AM. Ela tem que aparecer agora PM, ok? Então, a nossa session por padrão ela vem AM. Mas se ela for maior do que 12, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que a nossa hora ela receba menos 12, beleza? E a gente também vai fazer com que a nossa session ela receba, em vez de AM, ela vai receber PM. Só para resumir o que a gente está fazendo aqui, a gente está condicionando para que, se a nossa hora ela vai contar, né? 1, 2, 3, 4,
Aí vamos supor que seja 2 horas da tarde. Em vez dela exibir 14 horas, a gente... Pode ser, né? Aí simplesmente a gente não utilizaria isso aqui. Aí ela exibiria 14 horas. Só que nós queremos implementar mais algumas funções interessantes aqui no nosso código. E aí o que a gente vai fazer? Imagina aí que o nosso getHours está retornando para esse h 14. Tá? Aí ele chega nessa função aqui, não é igual a zero, então ele ignora isso. E aí ele chega aqui, maior que 12, vai ser maior do que 12, porque 14 é maior do que 12. O que é que ele faz? Aí ele substitui aqui, 14 agora vai ser igual a 14 menos 12. E aí esse h passa a ser instantaneamente 2. E aí o nosso session, em vez de ser AM, ele vai exibir PM. Então o que é que vai acontecer? A nossa hora, em vez de ser 14, vai ser 2 PM. Entenderam? Vai funcionar dessa maneira aqui o nosso if. Agora a gente vai garantir que apareça 2 dígitos, tanto na nossa hora, quanto no nosso minuto, quanto no nosso segundo. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar o nosso H e nós vamos fazer esse mesmo if na mesma linha. O que a gente vai fazer agora? Isso aqui é para vocês aprenderem. Até agora eu não tinha ensinado e eu vou ensinar vocês a fazerem uma condicional inline. Ou seja, vocês fazerem o if e else numa mesma linha. Como é que vai funcionar? A gente vai declarar a variável. No nosso caso vai ser AH. E nós vamos pegar e entre parênteses a gente vai colocar a condição do if. Beleza? Exatamente essa condição. Aí a gente vai colocar um ponto de interrogação e logo em seguida do ponto de interrogação a gente vai colocar o valor se a condição for true e 2 pontos se a condição for false. Ok? Então vai funcionar dessa maneira aqui. Então nós vamos fazer isso com o nosso H. O que a gente vai fazer? No caso do H ele ser menor do que 10, ou seja, no caso do H ele não ter 2 dígitos e sim apenas um dígito, o que a gente vai fazer? Se for verdadeiro, se retornar verdadeiro, a gente vai fazer um acréscimo de uma string, no caso, o 0. Se for falso, a gente retorna o H mesmo. Ok? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa da gente fazer isso aqui. Ó. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir esse mesmo código aqui abaixo. No minuto, no caso do minuto ser menor do que 10, a gente também vai acrescentar um 0 no minuto. E nós vamos fazer a mesma coisa também no segundo. No caso dele ser menor do que 10, a gente também vai acrescentar um 0 no segundo. Beleza? O que a gente vai fazer agora? O nosso relógio praticamente ele já está pronto. A gente vai exibir agora o nosso resultado nessa função, ou melhor, nessa variável que a gente vai chamar de time. O que a gente vai fazer? A gente vai exibir a nossa hora, mais, vamos colocar aqui um string 2 pontos, mais o nosso minuto, concatenado também com essa string 2 pontos, mais o nosso segundo, concatenado também com a nossa string, que simplesmente vai ter um espaço. E nós vamos também exibir a nossa session. Ok? Então, a gente vai receber a nossa hora, 2 pontos, nosso minuto, 2 pontos, o segundo, e a session, se é AM ou se é PM. Ok? Aqui embaixo, nós vamos colocar o nosso documento de acordo com a nossa ID, getElementById. Vamos fazer uma manipulação simples de DOM aqui. E a gente vai pegar aquela ID que a gente colocou, myClockDisplay. E a gente vai dar um inner HTML, que nada mais, nada menos do que vai adicionar texto nesse nosso ID. E a gente vai passar o time. E aqui embaixo a gente vai dar um text content. Simplesmente dessa mesma maneira aqui. Maravilha. O text content ele basicamente faz a mesma coisa aqui que o inner, né? Ele adiciona texto no nosso Node, no nosso nó. Depois, se vocês quiserem ler a documentação, fiquem à vontade, beleza? Pronto. Agora a gente já pode fechar essa função, showTime, e botar um setTimeout. SetTimeout, nessa função showTime, vírgula, o tempo que a gente quer exibir, beleza? Isso aqui é dentro da função, ok? Senão não vai funcionar. Aí aqui fora da função, a gente chama ela, a função showTime, beleza? Fazendo isso, o nosso relógio ele já está pronto. Só um detalhe interessante é a diferença entre const e var.
o const, como o nome já diz, ele se refere a variáveis constantes, que elas não vão, como no decorrer do nosso código, elas mudam bastante, então não convém a gente utilizar const aqui, tranquilo? A gente vai mudar isso aqui tudo para var. Então, onde tiver const aqui, a gente vai colocar uma variável global. E depois de fazer isso aqui, é só a gente rodar o nosso código e vamos ver se está funcionando da maneira como a gente deseja. Vou dar um F5 e olha só, agora são 10h54 e aí ele está exibindo aqui para a gente 10h54 e está fazendo aqui de acordo com o que a gente deseja. O set timeout, pessoal, que eu até tinha esquecido de falar para vocês, ele exibe um bloco específico uma vez depois de um determinado tempo. E o tempo a gente deu aqui em milissegundos, então, para a gente exibir ele a cada 1 segundo, a gente faz isso aqui, tranquilo? E aí ele exibe para a gente o relógio e ele funciona muito bem, ok? Vamos ver se ele vai dar a virada aqui quando chegar em 55. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele vai dar a virada. 10h55. Olha só, virou e depois zerou. Beleza, está funcionando muito bem. Agora a gente pode estilizar um pouquinho mais para deixar o nosso relógio um pouquinho mais bonitinho. O que a gente vai fazer? A gente vai criar então o nosso style.css. E aqui dentro do style nós vamos rodar alguns códigos para estilizar. Começando com o nosso body. Se você também não tem grande familiaridade com o CSS, tem um curso abaixo aqui de CSS que vocês podem estar fazendo também no canal, tá? Totalmente gratuito. Fiquem à vontade. Aí aqui embaixo a gente vai dar um clock. A gente vai puxar aqui a nossa classe clock, tá ok? Aqui dentro do nosso clock, que é essa classe aqui, beleza? E aqui dentro a gente vai dar primeiro um position, não vai ser relative. Vamos dar um position absolute. A diferença eu também explico lá no nosso curso, tá? Nós vamos dar um top 50%, para deixar ele bem no meio. E um left também 50%. Tranquilo? A gente vai dar um transform, um translate menos 50% no eixo X, tá ok? Esse atributo CSS ele vai fazer com que o nosso elemento ele se desloque no eixo X, que é esse eixo aqui, horizontal, 50%. E também a gente vai dar um translate Y, que também vai ser menos 50%. A gente vai dar um color aqui. A gente pode colocar a cor que a gente quiser. Eu vou colocar essa cor aqui, ó, que eu já tinha preparado para isso, é um azulzinho. E aqui nós vamos dar um font size. Font size nós podemos colocar aqui uns 60 px. Font family é opcional, tá? Todas essas configurações, fiquem à vontade. E nós vamos dar um letter spacing, que é o espaço entre as letras de 7 px. Ok? Configuração básica de CSS aqui, só para a gente ver o nosso elemento funcionando. E olha só, ele fica aqui no meio da tela, né? Do jeitinho que a gente desejava. E aqui ele está funcionando bem interessante. Vamos ver aqui a quebra. Para 10h58, ok. Aqui corrigindo com o nosso horário que ele está correto. Então, beleza. A gente inspecionar aqui o nosso console, também não está exibindo nenhum erro. Se a gente colocasse do jeito aqui do JS com a const, ele exibiria alguns erros, dizendo que aquela variável era uma constante, então a gente tinha que declará-la de uma maneira diferente. No caso aqui a gente utiliza vai e fica tranquilo. Se a gente utilizasse também let, era bem tranquilo também. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam, se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo dessa série. Esse vídeo aqui ele foi mais simples, mas também muito importante para a gente entender até a diferença, né, das variáveis, né, da maneira como a gente declara elas. Tranquilo? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever e também aproveitar o e-book gratuito, que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!